Eu conheci a Maria das Graças, era simplesmente modelo, trabalhava para Rede Manchete e pousava para a revista Playboy. E ela disse: tio Chico, eu sou filha de santo do Tadeu de Oxóssi, ele é meu pai de santo. E ele me relatou que seus trabalhos são fortes, você é bruxo. Eu quero ser rica, famosa e trabalhar na melhor emissora de televisão, a Rede Globo. Tudo bem por aí? Super Nassa por aqui. Esta é a Rádio HDH. E você deve estar se perguntando: do que esse cara está falando? Quem é essa pessoa? E por que esse vídeo está abordando esse assunto? É a respeito dessa notícia aqui, ó. Xuxa revela porque Lenda do Disco ao Contrário ficou de fora de seu documentário. Vamos falar dessa notícia porque Pedro Bial, que é o diretor desse documentário da Xuxa, que passou recentemente na Globo, deixou de fora toda essa história dessas teorias de conspiração, de disco ao contrário, mensagens subliminares e também o suposto pacto de Xuxa com o diabo. Quer saber mais? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Você vai entrar de cabeça comigo nessa história. Dá um play! Opa, tá começando a HDH. A Xuxa é realmente o Satanás. Obrigado, né? Não fala isso da Xuxa, mano. Ela fez a sua infância, a minha e a de todos nós. E a de alguns garotos pobres inocentes. É um assunto que todo mundo comenta de geração para geração. Essa história do suposto pacto de Xuxa com o diabo. E aí tem toda uma história por trás. Por que eu tô trazendo esse tema para vocês? Saiu aí no G-Show, onde Xuxa fala a respeito daquela história da teoria, do disco ao contrário, de mensagens satanistas, enfim, aquela história que todo mundo conhece. Se você não tiver idade suficiente para entender o que eu estou falando, pergunte à sua mamãe ou ao seu titio. Mas aí estão perguntando para Xuxa a respeito dessa história dela ser supostamente satanista. E por que essa história não foi abordada no documentário dela? Porque Pedro Bial, que é o diretor deste documentário, não abordou essa história no documentário. Eu tenho uma tese a respeito e vou convidar você a ir até o final desse vídeo. Mas antes, deixa eu aguçar um pouco a sua memória. Você se recorda do tio Chico ou do pastor Francisco? Dá um play! Nesse pacto ela não podia falar o nome do Senhor Jesus. Ela falava o cara lá de cima. Porque se ela falasse, o pacto era quebrado. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Esse cara é o pastor Francisco. Se você colocar o nome dele na internet, você vai achar com certa facilidade. Ele também é conhecido como tio Chico. Este é o cara que afirma que ele participou do suposto pacto da Xuxa com o demônio. Agora, pensa bem, por que o Bial omitiu isso do documentário? Isso aconteceu na década de 80, 90. Naquela época não tinha internet, não tinha onde pesquisar. Então essas notícias corriam a boca pequena. Ou saíam nos jornais, algumas emissoras de televisão, mas sempre de maneira bem discreta. Vamos entrar agora na história das mensagens subliminares nas músicas da Xuxa? Dá um play! Todo mundo meio que rodava o disco da Xuxa ao contrário. Mas não vamos perder o raciocínio. Eu estou trafegando aqui na história. Já falei de um homem que é o tio Chico, hoje pastor Francisco, que afirma ter feito o suposto pacto com o diabo com a Xuxa.
Já lembrei vocês que naquela época não tinha internet, que a notícia corria boca pequena, as pessoas exploravam essa situação, né? Muito polêmica, né? Xuxa fazendo muito sucesso no Brasil, na América Latina, no exterior. Óbvio que falar da Xuxa resultava numa atenção, ela tem uma relevância, imagina naquela época, no auge do sucesso, e as pessoas, de certa forma, essa história ajudava a promover também a Xuxa e os integrantes do show da Xuxa. Olha só o que essa Paquita falou a respeito dessa história do suposto pacto. Hilarie, Aconteceu não é isso. Ela foi e falou assim, gente, da onde está acontecendo esse boato? Tá? Aí a Marlene trouxe o disco, a gente estava lá na gravadora, botaram e tinha uma música. Era uma voz assim, como, Na se fosse, música Hilarie. como se fosse Satanás, assim, mas é que Satanás. qualquer dá o contrário, Mas ela, vai fazer Rafael, outra. ela mandou queimar toda aquela edição. A Marlene e a Xuxa mandaram queimar. Toda... Ninguém nega essa história. Isso aí é uma ex-Paquita, trabalhou com a Xuxa. Mas por que será que Pedro Bial, que é o diretor desse documentário, que fez muito sucesso, né? Tá fazendo no stream ainda, mas fez muito sucesso quando foi exibido na Globo, ele meio que omitiu essa história do suposto pacto? Porque a Xuxa, quando alguém faz essa pergunta, ela também desconversa. Até o Felipe Neto, que é um dos maiores youtubers do Brasil, do mundo, tem milhares de seguidores, e uma oportunidade ele abordou isso com a Xuxa. Dá um play. A internet deu poder para as pessoas falarem o que quiserem sem sofrer represália, né? Ou pelo menos acharem que não vão sofrer represália. Então elas ficam ali escondidas, atrás de um computador, escrevem qualquer coisa e às vezes atacam alguém de uma maneira absurda. Só que você já passou por isso antes da internet. É tão impressionante o que a Xuxa viveu em relação a isso. Quem não se lembra das pessoas falando aquelas atrocidades sobre tocar o disco da Xuxa ao contrário? O cara tá com a Xuxa, maior youtuber do Brasil. Ele tem que fazer várias perguntas, ele fala, olha a internet. A internet, sempre a internet, as pessoas se escondem por trás do computador para falar o que quiser, atacar as pessoas. Aí o cara tá com a Xuxa. Que o Felipe Neto, com milhões de seguidores, resolve perguntar pra Xuxa essa história do pacto. Vocês se lembram desse incêndio no Xuxa Park? Lembra na época? Quem se lembra dessa época? Isso aí seria o diabo cobrando a conta. Por que será que Pedro Bial omitiu esse suposto pacto da Xuxa com o diabo? E o que falar desta mulher? Marlene Matos, diretora da Xuxa, muito tempo. Ela participou do documentário. O que será que tem por trás dessa história? Do pacto do diabo? Marlene, Xuxa? A omissão do Bial? Eu acertei muito mais do que errei. Sabe, o mundo não é isso que você quer que seja. A gente tem que agir, às vezes, de forma realística. Sabe, você diz, você uma marionete na minha mão e eu usava você para fazer outras pessoas de marionete. É assim. Tá aí Marlene Matos, diretora e mentora da Xuxa durante décadas. Ela praticamente respondeu o enigma nesse vídeo, que é essa pergunta que a gente faz: por que que o Bial, diretor do documentário da Xuxa, omitiu essa história do suposto pacto dela com o diabo? Vocês perceberam que essa história é muito forte? Que ela persiste durante décadas e gerações? Eu rodei alguns vídeos aqui, eles são ainda muito buscados na internet. Eles viralizam com certa facilidade. Então gerações e gerações comentam essa história e sempre está buscando alguma coisa para atestá-la como verdadeira. Ou não. Não vou entrar no mérito se fez ou não o pacto. Vamos voltar algumas décadas lá atrás.
início da carreira da Xuxa, o auge dela na Globo, o auge dela na América Latina, principalmente no Chile. Essa história corria a boca pequena, na mídia impressa, nos jornais, dentro dos bastidores de televisão, de shows. E ela foi repercutir no Chile. Então, os religiosos de lá, como aqui, também perseguiam a Xuxa e colocavam essa história do suposto pacto com o diabo. A história corre lá na frente, né? Tanto é que o Bial está fazendo um documentário a respeito disso, mas omitindo essa coisa do pacto. Então imagina a Xuxa lá no auge, a Marlene diretora, essa história do suposto pacto, a repercussão. Eles tiraram uma certa vantagem disso, para poder repercutir, para poder ter divulgação. Mas toda história, ela é muito interessante até determinado momento. Depois, ela não é mais interessante. Então, nesse momento, falar disso, o Bial, como diretor, ele optou em ignorar. Por quê? Ele mesmo, quando ele faz o documentário, ele escolhe os assuntos que são de interesse para ele. E esse assunto, do suposto pacto, é tão polêmico que é meio que ofuscar. Olha que interessante. Mesmo ele omitindo no documentário, o G-Show publica e pergunta por que foi omitido. Ou então, de repente, ele fala, não coloca isso aí no documentário, não, porque aí vai começar a aparecer o tio Chico de novo, ex-Paquito, Sérgio Malandro para falar da história, aí não vou querer ouvir todo mundo, e isso não é relevante neste momento. Então é isso, querido. A televisão, a indústria dos shows, é uma fábrica muito bem pensada de marketing. De uma certa forma ou não, até nós aqui estamos, nesse momento, surfando nessa trend. Sobre o pacto, suposto pacto do diabo com a Xuxa. Por que o Bial omitiu? É assim que é feita a fábrica de sonhos, dos shows, dos artistas. Obrigado para você que me acompanhou até aqui. A Rádio HDH fica por aqui. A gente volta quando tiver mais um assuntinho polêmico para a gente aguçar a sua curiosidade. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comenta aí o que você achou do vídeo. Até a próxima! HDH.